Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas ou não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Essa é uma afirmação que vez por outra, nós escutamos, nós ouvimos das outras pessoas. Mas eu posso ir um pouco mais além e dizer que vez por outra, essa expressão, eu não consigo me perdoar, acaba sendo também proferida por cada um de nós, mesmo sendo pessoas crentes e crentes em Cristo Jesus. Então, essa afirmação, eu não consigo me perdoar, acaba sendo uma afirmação que ora nós ouvimos, que ora nós falamos. Atentem, meus irmãos, atentem, minhas irmãs, para esse pequeno relato que eu vou dar a título de introdução da nossa lição e que vai servir, vamos assim dizer, para despertar esse tema em relação às nossas vidas. É uma história real, porém, os nomes dos personagens são fictícios, apenas para nós podermos entender melhor essa situação. A história é a seguinte: José e Maria estavam casados há 13 meses. 13 meses. Infelizmente, o relacionamento deles não estava indo muito bem, muito pelo contrário, estava um tanto quanto abalado. Certo dia, Maria descobriu que estava grávida. Contudo, para não interromper sua carreira promissora, no sentido profissional, e temendo também a maternidade, decidiu, pasmem, secretamente abortar o seu bebê. Um ano mais tarde, José, seu marido, acabou descobrindo e, por causa disso, pediu o divórcio. Após 5 anos, Maria entregou a sua vida a Cristo, se voltou para o Senhor, mas a culpa continuava correndo no seu coração. A culpa continuava corroendo e corroendo a sua alma. Agora, Maria era uma cristã e tinha as suas prioridades reorganizadas em termos espirituais para cumprir a vontade do Senhor. Certo dia, Maria procurou a sua liderança, no caso específico, procurou o seu pastor e disse o seguinte, abro aspas para Maria: eu sei que Deus me perdoou por ter eu matado o meu bebê, mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar.
E aqui eu levanto um questionamento para cada um de vocês que estão a me ouvir, que estão a me escutar. Diante desse relato, diante dessa história, o que você, meu irmão, o que você, minha irmã, falaria para Maria, se estivesse no lugar do seu pastor, conforme esse relato que nós acabamos de falar? Irmãos, irmãs, as histórias e os problemas, eles mudam, mas as pessoas, sob o peso da culpa, elas sempre dizem, elas sempre afirmam, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Quando a gente pensa nesse drama, quando a gente pensa nessa situação, a gente chega à conclusão que a culpa é um dos maiores inimigos que nós enfrentamos. A culpa é um dos maiores inimigos que nós enfrentamos, que a nossa alma enfrenta. E o que é essa culpa? Via de regra, decorre, é resultado da lembrança, decorre, é resultado do peso dos nossos pecados, das nossas transgressões, de alguma atitude que porventura nós tomamos no passado. E há de convir, meus irmãos, há de convir, minhas irmãs, que o sentimento de culpa é um sentimento massacrante, mas massacrante mesmo. Tanto é, irmãos e irmãs, que as pessoas que sentem esse sentimento de culpa, elas procuram aplacar a sua consciência de várias formas. Elas procuram aplacar a sua consciência de várias maneiras. Umas, por exemplo, acabam descambando na busca de prazeres, para poder abafar esse sentimento, essa consciência de culpa. Outras, por sua vez, escravizam-se no álcool e nas drogas. Há também aquelas pessoas, para poder reprimir a consciência culpada, acabam se isolando em si mesmas. E por fim, há um outro grupo que se entrega, mas se entrega de maneira muito árdua, quer seja ao trabalho, quer seja ao estudo, quer seja aos passatempos, para poder assim reprimir essa voz da sua consciência, essa voz do seu coração, ou seja, a consciência de culpa. Diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica a pergunta, fica a indagação, fica o questionamento: o que fazer quando nós somos machucados com o peso da nossa culpa? O que fazer quando nós somos machucados, magoados, massacrados com o peso da nossa culpa? É o que a gente vai tentar responder com a graça de Deus na manhã de hoje. Então, seguindo e já finalizando um pouco mais essa sequência de problemas existenciais, o tema que nós iremos trabalhar, o tema que nós iremos considerar na manhã de hoje é combatendo a culpa. Combatendo a culpa. Então, basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em 3 divisões, como via de regra nós fazemos. Em primeiro lugar, nós iremos considerar o problema da culpa, o problema da consciência culpada que muitas vezes caracteriza o ser humano. Depois, no segundo momento, a gente vai considerar algumas causas que geram o sentimento de culpa nas pessoas. E por fim, no terceiro instante, a gente vai ver alguns passos, algumas ações que nós devemos dar para que nós possamos combater de maneira eficiente, combater de maneira eficaz a consciência culpada em nossos corações. E a gente vai fechar e depois a gente vai dar a oportunidade para os irmãos, para a gente poder trabalhar algumas dúvidas que porventura surgirem. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir essa sequência. Vamos lá. Vamos trabalhar esses 3 pontos. Em primeiro lugar, o problema da culpa. Em primeiro lugar, o problema da culpa. Meus irmãos, minhas irmãs, para podermos lidar, para podermos combater o sentimento de culpa em relação às nossas vidas, há um primeiro passo que é essencial. Há um primeiro passo que é fundamental para que a gente possa lidar de maneira correta com esse problema. Ou seja, essa afirmação: eu não consigo me perdoar. Qual é a base dela? Qual é a base dela? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar
a primeira coisa que a gente precisa considerar é o que é que a Bíblia fala acerca da consciência culpada. O que é que a Bíblia fala acerca dessas pessoas que chegam e afirmam: eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar a mim mesmo? O que é que a Bíblia instrui? O que é que ela fala? O que é que ela ensina em relação a essa afirmação? Quando você analisa de Gênesis a Apocalipse, a conclusão que você chega é que a Bíblia não fala nada acerca dessa afirmação, nada acerca dessa frase que, via de regra, as pessoas elas falam. Por quê? Porque ao lermos a palavra de Deus, ao lermos as Escrituras Sagradas, não há qualquer referência, não há qualquer preceito, não há qualquer exemplo bíblico a esse respeito. A Bíblia fala apenas de 2 tipos de perdão que nós temos em relação à nossa existência aqui na Terra. Em primeiro lugar, a Bíblia fala daquilo que nós chamamos de perdão vertical, que é o perdão que Deus libera para nós enquanto filhos seus. E, em segundo lugar, a Bíblia fala daquilo que nós chamamos de perdão horizontal, que é aquele perdão que nós aplicamos, aquele perdão que nós exercemos em relação ao nosso próximo. Agora, perdão pessoal, perdão próprio, a Bíblia não ensina acerca disso. A Bíblia não fala acerca dessas coisas, não, muito pelo contrário. E conforme nós falamos, a gente só vê o perdão no sentido vertical, no que diz respeito à nossa relação com Deus. A gente só vê o perdão no sentido horizontal, que é o perdão que a gente exerce em relação ao nosso próximo. E aí eu queria chamar a atenção, pelo menos, de um texto na Bíblia que confirma justamente isso, confirma essa verdade. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. De certa forma, a gente acaba desmistificando, né, esse assunto, pelo menos em parte, quando você consegue ter essa visão. Eu não consigo me perdoar. Você não vê isso em termos de exemplo bíblico, você não vê isso em termos de preceito bíblico, você não vê isso em termos de referência bíblica, não. O perdão ele só acontece em 2 esferas: ou é o perdão vertical, em relação a Deus, o perdão que Deus libera a nós, ou o perdão horizontal, que é aquele perdão que nós liberamos em relação ao nosso próximo. Mas o perdão de si mesmo, não, a Bíblia não fala acerca disso. Veja, olha só, Efésios capítulo 4, versículo 32. Veja se você não vai perceber aí o perdão nesses 2 aspectos, vertical e horizontal. Tanto é que eles formam uma cruz, né? Eles formam uma cruz. Veja o que ele diz aqui, ó: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, veja, perdoando-vos uns aos outros. Que perdão é esse? É o perdão horizontal, aquele que você libera em relação ao seu próximo. E aí Paulo ele conclui: como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão vertical. Então aqui você encontra o perdão do seu aspecto horizontal, o perdão do seu aspecto vertical, mas não existe essa questão de perdoar e perdoar a si mesmo. Então, quando você analisa isso, qual é a conclusão a que você chega? É que o sentimento de culpa, ele acaba sendo criado pelo nosso coração. O sentimento de culpa, ele acaba sendo criado pelo nosso coração. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, mas o que é que gera esse sentimento de culpa do nosso coração? Quais são as coisas que fazem com que nós nos sintamos culpados? E aí a gente vai entrar no segundo ponto da nossa mensagem, no segundo ponto do nosso estudo, que são as causas da culpa. As causas da culpa. E aí fica a pergunta: o que realmente pode estar acontecendo quando alguém diz não está se conseguindo perdoar? O que? O que é que está acontecendo? Então, via de regra, podem estar acontecendo uma dessas 4 coisas, ou pelo menos uma ou algumas dessas 4 coisas. Então, quando você chega e diz eu não consigo me perdoar, quando uma pessoa chega e diz eu não consigo me perdoar, via de regra, essa frase ela é motivada pelo menos por uma dessas 4 causas que nós iremos trabalhar a partir de agora. A primeira causa: a incapacidade de compreender e de receber o perdão de Deus. A incapacidade de compreender e de receber o perdão de Deus. Isso pode acontecer, meus irmãos, minhas irmãs, pelo menos de 2 formas, pelo menos de 2 maneiras. A primeira delas, quando nós superdimensionamos a questão do nosso pecado, ou quando nós subdimensionamos
a questão do nosso pecado. São extremos, vamos assim dizer. Então vamos trabalhar cada um deles. Primeiramente, quando nós superdimensionamos a questão do nosso pecado. O que é isso? É a pessoa achar que o pecado dela é grande. É a pessoa entender que o pecado dela é imenso demais e por isso ela não pode receber o perdão de Deus e por isso ela não pode receber o perdão do Senhor. Infelizmente, algumas pessoas têm essa falsa ideia. Infelizmente, as pessoas elas têm essa falsa compreensão em relação aos seus pecados. E conforme nós falamos, elas superdimensionam, valorizam demais o seu pecado e concebem que pelo fato de ter feito algo ruim, mas não é ruim pouco, é ruim muito, então Deus não pode perdoá-la e por isso ela carrega nas suas costas, sobre seus ombros, o fardo da culpa. Então, infelizmente, isso acontece. E quando você vê essas pessoas, o que você vai perceber é que as pessoas acabam não tendo a visão que a Bíblia dá em relação à compaixão, à misericórdia, à condescendência de Deus no perdão dos nossos pecados. E como eu gosto sempre de falar, e como eu gosto sempre de frisar, com exceção do pecado, da blasfêmia do Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo e qualquer pecado, meu irmão, todo e qualquer pecado, minha irmã, Deus, Ele pode e nos perdoa. Deus, Ele pode nos perdoar. Só a título de nós vermos como essa misericórdia, essa compaixão, essa bondade de Deus, eles são imensos em relação aos nossos pecados. Abram aí, por favor. Vou ler apenas trechos de um salmo para que a gente possa considerar essa verdade e não subdimensionar o pecado e trazer sobre nossas costas o peso da nossa culpa. Não, não faça isso. Não faça isso. Seja o que for que você fez em termos de ação, seja o que for que você fez em termos de omissão, seja o que for que você falou, que você pensou, Deus, Ele perdoa e Ele é perdoador em relação a todos os nossos pecados. E que a gente não pode trazer a culpa sobre nossas costas de uma coisa que de fato a gente não tem condições de carregar. Abram aí, Salmo de número 103. Salmo de número 103. A gente vai ler 2 blocos de versos. O primeiro bloco é os versos 3 a 5 e o segundo bloco, os versículos de 8 a 14. Salmo 103, versículos 3 a 5 e depois de 8 a 14. Então, se esse é seu caso, meu irmão, minha irmã, na manhã de hoje, aprenda isso. Não supervalorize os seus pecados, como se Deus não fosse capaz de perdoá-los. Porque se você o fizer, você vai carregar sobre si o peso da culpa. E não é bom para você não. Então veja, olha só o que diz aqui, ó. Salmo 103, primeiro bloco, versículo de 3 até o versículo 5. Olha só o que Davi diz aqui, ó. Em relação a Deus, ó. É Ele quem perdoa, veja, todas as tuas iniquidades. Não são poucas, não são algumas, não é a maioria, mas conforme Davi fala aqui, todas as nossas iniquidades. Mas ele prossegue. Quem sara, veja, todas as tuas enfermidades. Quem da cova redima a tua alma ou a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aí ele segue, versículos 8 até o versículo 14. Veja, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, ou seja, muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Veja, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E aí Davi ele faz essa declaração belíssima. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, veja, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afaste de nós, veja, as nossas transgressões. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, não carregue o peso do seu pecado. Coloque diante de Deus. Conforme Davi fala aqui, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é assaz benigno. Então Deus ele tem toda a condição, toda a propriedade de perdoar os nossos pecados, sejam eles quais forem.
sejam eles quais forem. Então veja, a gente está trabalhando aqui as causas da culpa. E a primeira causa está sendo essa, a incapacidade de compreender e receber o perdão de Deus. Então qual o problema? De um lado, as pessoas elas superdimensionam a questão do seu pecado, é um problema. E aí, de outro lado, as pessoas elas acabam subdimensionando o seu pecado. Ou seja, elas entendem que o seu pecado é muito pequeno, elas entendem que o seu pecado ele não é tão ruim assim, e elas procuram colocar os seus pecados numa categoria em que Deus não se importa, e a gente resolve por nós mesmos essa dificuldade, esse problema em relação a esse pecado específico. Não sei se vocês compreenderam, mas são lados opostos que levam ao mesmo problema. Ou seja, aqui você valoriza demais o pecado e diz, Deus não pode me perdoar pelo que eu fiz. Aqui você diz, não, meu pecado é pequeno, eu mesmo dou conta dele, eu mesmo resolvo a situação. Então, tanto o pensamento como o outro estão equivocados e acabam gerando em nós o sentimento de culpa, porque, seja qual for o pecado, dentro da nossa concepção, por menor que seja, a gente não vai conseguir resolvê-lo por nós mesmos. O diabo vai nos acusar e usar a nossa consciência em relação a isso. Mas não só isso, a gente vai querer estabelecer uma autojustiça que dependa de nós, para que de nós mesmos agrademos a Deus. Então, no final das contas, vai ser errado também. Olha só o que Paulo fala, lá em Romanos capítulo 10, versículo 3, acerca da justiça própria, que a gente acaba desenvolvendo. Quando a gente pensa que, por nós mesmos, nós criamos métodos de perdoar aqueles pecados que são pequenos, que são insignificantes, que Deus não precisa se preocupar com eles, nós mesmos conseguimos resolvê-los. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Olha só, Romanos 10, versículo 3. Ele diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, veja, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo aqui está falando dos judeus, que procuravam estabelecer uma justiça própria, que os conduzisse a Deus por eles mesmos. A gente não pode, meus irmãos, e Paulo recrimina isso. Paulo ele censura essa atitude. Paulo ele exorta para que nós não hajamos dessa forma, dessa maneira. Então fica a pergunta, o que é que gera o sentimento de culpa em nossos corações? Em primeiro lugar, é a incapacidade de nós compreendermos e recebermos o perdão de Deus. Seja porque valorizamos muito o nosso pecado, de sorte que Deus não pode perdoar, seja porque nós não valorizamos muito o nosso pecado e a gente quer dar a nossa própria resolução a Ele. Estão errados. Está errado, melhor dizendo, as duas alternativas. Ok? Então, em segundo lugar, o que é que causa? O que é que gera a culpa na nossa vida? Indisposição para reconhecer a profundidade da nossa natureza pecaminosa. Indisposição para reconhecer a pecaminosidade da nossa natureza, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Quando as pessoas dizem, eu não consigo me perdoar, muitas vezes ela está comunicando o seguinte, eu não acredito que fui capaz de fazer isso, eu não acredito que fui capaz de fazer esse tipo de coisa. E aí, agindo dessa forma, ela está atrelada ou está motivada pelo seu orgulho, que sempre pensa um pouco bem acerca de si e que chega à conclusão que a gente não pode mostrar o pior de nós. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós somos depravados por natureza, e somente a graça de Deus para nos poupar e não fazer com que nós manifestemos os nossos pecados, as nossas transgressões dentro do seu ápice. Então, quando você tem essa disposição e você se enxerga uma pessoa boa, pelo menos parte de uma pessoa boa, então você vai trazer sentimento de culpa no seu coração, porque dentro do seu raciocínio você nunca vai ser capaz de fazer uma coisa muito ruim, e isso vai acabar também prejudicando a sua vida. Olha só o que Jeremias fala acerca das nossas vidas. Abram aí, um texto bem conhecido, mas vale a pena a gente relembrar aqui dessa verdade. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Aqui somos nós,
sendo descrito de uma forma assim, bem direta mesmo. Jeremias 17, versículo 9. Aqui somos nós, entendeu? E se não fosse a graça de Deus, nós manifestávamos toda a nossa maldade. É porque a graça de Deus nos segura a humanidade com a graça comum, segura os crentes com a graça especial. Então, quando você tem essa disposição de reconhecer a profundidade da sua natureza pecaminosa, você vai levar o sentimento de culpa, você vai guardar o sentimento de culpa. Olha só, quem somos nós aqui? Todos nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, veja, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somente Deus, meus irmãos. Nem nós mesmos conhecemos. Nós não conhecemos a nós mesmos. Às vezes a gente faz coisas assim que, como é que eu fiz isso? Mas a gente faz, porque nós somos maus. E se não fosse a graça de Deus, ai de nós, ai de nós. Então veja, a segunda causa da culpa. Mas não só isso. A terceira causa da culpa, frustração, veja, diante do fracasso de nós não conseguirmos aquilo que nós desejávamos. Frustração diante do fracasso por nós não termos conseguido aquilo que nós desejávamos. A pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, ela pode estar dizendo, eu desperdicei a oportunidade de conseguir tanto aquilo que eu queria, tanto aquilo que eu desejava, por isso eu não me perdoo, eu não perdoo a mim mesmo. Então, a pessoa que fala isso, ela, em outras palavras, está traduzindo, ou está afirmando a arrogância do seu coração, de pensar que tinha a sua vida sob seu controle, e quando ela não consegue isso, ela coloca tudo a perder e se sente culpada por isso. Infelizmente, nós seres humanos somos tendentes a agir dessa forma. A gente pensa que tem a nossa vida sob nosso controle. Aquilo que a gente faz, os nossos objetivos, os nossos propósitos, tudo a parte de Deus, somente na nossa dependência. E aí quando uma coisinha dá errado, aí você chega para você mesmo e diz, eu não consigo me perdoar, porque infelizmente eu mesmo coloquei abaixo tudo aquilo que eu podia fazer, tudo aquilo que eu podia conseguir, e por isso eu me culpo continuamente por causa disso. Isso gera, meus irmãos, sentimento de culpa, e muita gente acaba levando esse sentimento por causa disso. Pensava que tinha a sua vida sob seu controle, pensava que fazia e desmandava de acordo com aquilo que ele projetava, e na prática a gente sabe que não é assim, que é Deus que conduz as nossas vidas. Então veja, uma terceira causa que gera em nós, melhor dizendo, esse sentimento de culpa. Mas não só isso, fechando aqui em quarto lugar, o sentimento de culpa muitas vezes vem pela decisão, veja, pela decisão de nós assumirmos o lugar de juiz da nossa vida em lugar de Deus. Veja, o sentimento de culpa vem pela nossa decisão de assumir o trono do julgamento da nossa vida, substituindo a Deus, substituindo ao Senhor. Então, quando a pessoa chega e diz, eu não consigo me perdoar, ela pode, na verdade, estar dizendo, eu assumi a posição de juiz e vou dispensar perdão quando e da forma que eu quiser. Então, se eu achar que eu devo me perdoar por isso, eu perdoo. Se eu não achar, eu também não me perdoo. Então, há uma inversão, uma troca de papéis entre ela e Deus. E isso é nocivo. Acaba também revelando a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa empáfia. Então, são errados, meus irmãos, esse tipo de sentimentos, esse tipo de posturas que porventura a gente venha a adotar. Então, quando a gente vê essa questão da culpa que nós carregamos, quando a gente vê as pessoas falando, eu não consigo me perdoar, via de regra, isso é gerado por essas 4 causas, ou uma delas, ou algumas, ou todas elas. Quais são as causas? Incapacidade de compreender e receber o perdão de Deus, indisposição para reconhecer a profundidade do nosso pecado, frustração por nós não termos conseguido controlar a nossa vida e também de nós termos nos autodeclarado juiz de nós mesmos. Então, 4 causas que geram esse sentimento de culpa no nosso coração. E o que é que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente aplica essa realidade nas nossas vidas? Com uma autoavaliação, com um autoexame que a gente deve proceder. Será que quando eu não me perdoo por alguma coisa que fiz, por alguma coisa que falei, por alguma coisa que pensei, será que não está encaixado nessas causas que estão aqui? Identifique, meu irmão,
Identifique, minha irmã. E a partir do momento que você consegue identificar e que você consegue ver, agora sim, você vai poder remediar, combater esse sentimento no seu coração. Isso já nos leva ao terceiro ponto do nosso estudo, ou seja, combatendo a culpa. Combatendo a culpa. Então, a partir de agora, o que eu queria que nós fizéssemos? Que nós víssemos, que nós observássemos de maneira prática como a Bíblia nos ensina a lidar com esse sentimento de culpa que, via de regra, vem ao nosso coração pelo fato que nós já falamos, das causas que nós trabalhamos agora há pouco. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso baseado em muito no Salmo de número 32. Vai ser, vamos assim dizer, o nosso ponto de partida. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que o Salmo 32, ele está intimamente ligado ao Salmo 51. E tanto o Salmo 32, como também o Salmo 51, eles estão relacionados à queda que Davi sofreu na sua vida, no sentido espiritual, no sentido moral, quando ele transgrediu aos mandamentos do Senhor, adulterou, mentiu, matou, e aí se sentiu culpado por causa de tudo aquilo que ele havia feito. E é interessante, porque quando você relaciona o Salmo 32 do Salmo 51, via de regra você pensa que o Salmo 32 ele vem antes do Salmo 51, porque dentro da sequência das nossas Bíblias, essa é a ordem. Mas não é assim, meus irmãos. O Salmo 51 ele foi escrito por Davi logo que ele chegou à condição de arrependido, logo que ele se arrependeu. O Salmo 32 foi escrito depois que ele passou por aquela experiência, que ele se viu livre, que ele venceu a culpa na sua vida, a culpa no seu coração. Então, muito embora esses dois salmos eles estarem intimamente relacionados, existe essa diferenciação. O Salmo 51 foi escrito primeiro, revela ali o sentimento de arrependimento. O Salmo 32 revela aquilo que Davi sentiu depois de ter sido perdoado, depois de ter sido justificado pelo Senhor. E a partir desse salmo, ou seja, o Salmo 32, a gente consegue ver alguns passos, algumas ações, alguns procedimentos que nós devemos ter para que nós, pela graça, vençamos o sentimento de culpa nas nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, atente para os sofrimentos trazidos pelo pecado. Essa é a primeira coisa que você deve fazer para combater o sentimento de culpa no seu coração. Atente para os sofrimentos trazidos pelo pecado. O que é que a gente pode dizer aqui? O pecado, irmãos e irmãs, ele sempre apresenta a sua fatura para nós. Ninguém peca sem consequência. Ninguém peca sem resultado. As consequências vêm. E muitas vezes, como a gente diz na linguagem popular, elas vêm a cavalo. Vem rápido demais. Foi justamente o que aconteceu com Davi, que é descrito na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Pelo fato de ter pecado, pelo fato de ter transgredido a palavra do Senhor, pelo fato de ter contrariado a vontade de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Davi ele sofreu no sentido emocional, ele sofreu no sentido físico, ele sofreu no sentido espiritual. É um tríplice sofrimento pelo qual passou Davi como consequência do pecado. Veio o sofrimento emocional, depois o sofrimento físico e também o sofrimento espiritual. Abra aí, por favor, Salmo 32. E aqui a gente vai ficar um pouco mais agarrado nesse texto, para a gente poder trabalhar esses pontos. Lembrando que a gente está vendo a primeira atitude que a gente deve ter para combater o sentimento de culpa. Atente para os sofrimentos trazidos pelo pecado. Atente para os sofrimentos trazidos pelo pecado. Veja, o primeiro nível de sofrimento de Davi, sofrimento emocional. Versículo 1 e 2. O texto diz: bem-aventurado, mais que feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, interprete esse verso, meus irmãos, de maneira inversa. Se Davi diz que mais que feliz é aquela pessoa que é perdoada, se Davi diz que mais que feliz é aquela pessoa que tem o seu pecado coberto, se Davi diz que mais que feliz é aquela pessoa a quem Deus não atribui iniquidade, então quando você não tem perdão, você está o quê? Mais que infeliz. É o inverso.
Então veja, é um sentimento, conforme nós colocamos aqui, um sentimento emocional. Você não tem alegria, você não tem satisfação, a tristeza, o abatimento acabam caracterizando o seu coração. Então, foi isso que Davi experimentou. Mas não só isso, Davi também experimentou sofrimento físico. Olha só, versículos 3 e 4, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor físico, se tornou em sequidão de estio. Então não só foi o sofrimento da emoção, foi o sofrimento físico que Davi literalmente experimentou na sua própria carne. E por fim, Davi sofreu também em termos espirituais. Olha só, o versículo 5, o que ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, veja, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi estava submerso no pecado, Davi estava submerso na iniquidade, Davi estava submerso nas transgressões, então ele estava doente espiritualmente. Somente com perdão é que a sua situação ela foi mudada, ela foi transformada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a consciência culpada nos abate profundamente. A culpa é realmente terrível, não só para o nosso corpo, a estrutura física, mas também para a nossa alma. Por isso, na hora de você escolher entre o pecado e o não pecado, pense bem, analise bem, considere que se você optar pelo pecado, haverá um resultado na sua vida. É a lei da ação e da reação. Então, a gente não fica imune em relação a isso aí. Então, isso lhe ajuda, primeiramente, a não pecar e, como consequência, a não se sentir culpado em relação ao seu pecado. Por isso, essa é a primeira coisa que a gente deve considerar. Essa é a primeira coisa para a qual a gente deve atentar: os sofrimentos que o pecado traz. O pecado sempre cobra a sua fatura. Ele não vem de graça. Ele sempre cobra a sua fatura. Então, vai vir a tristeza, vai vir o sentimento de culpa, vai vir o abatimento, vai vir o sofrimento emocional, físico e espiritual. Então, tudo isso está incluído num pacote. E aí você considere, antes de dar um passo em direção a ele, ou não dar, e aí conservar a sua alma de todas essas coisas, ok? Então, o primeiro passo é esse: considere os sofrimentos produzidos pelo pecado. Mas não só isso. Em segundo lugar, confesse seus pecados. Em segundo lugar, confesse seus pecados. O Salmo 32 nos revela que, por mais que a gente relute e lute, a única saída, veja, a única solução que nós temos para o problema da culpa é o quê? É o perdão de Deus, é o perdão do Senhor, que só vem quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos as nossas transgressões. E graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, que essa porta, esse caminho nos foi aberto. Nós temos consciência de que nós somos imperfeitos. Nós temos consciência de que nós falhamos todos os dias, durante todo o dia, em todas as áreas, se possível, da nossa vida. Mas graças a Deus que, para nós que somos salvos, nós podemos nos achegar diante do nosso Deus, nós podemos nos achegar diante do nosso Senhor, confessar aquilo que de ruim nós fizemos, pedir perdão a Deus e assim nos livrarmos de todo e qualquer sentimento de culpa, porque essa é uma das graças que o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus proporcionam às nossas vidas. Veja, por exemplo, o que João nos ensina lá na sua primeira carta. Vamos, sem demarcar esse texto aí do Salmo 32, vamos ver o que João fala, que foi o que Davi experimentou, entendeu? Ter confessado seu pecado a Deus, ter confessado seu pecado ao Senhor e ter se livrado do sentimento de culpa, porque não tinha outra alternativa, não tinha outra solução. Olha só, 1 João capítulo 1, versículo 9, e depois o capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só. E a gente depois vai voltar para o Salmo 32, só para ver como foi que Davi realmente fez isso. Isso que João falou aqui. Então, 1 João 1,9. 1 João 1,9. Olha, se confessarmos os nossos pecados, veja,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja ele qual for, meu irmão. Seja ele qual for, minha irmã. Deus, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar. Agora existe uma condicional. Inclusive você encontra aqui logo no início do versículo. Se o quê? Se confessarmos. Se a gente não se dispõe a confessar, a gente também não experimenta perdão. Uma coisa está ligada automaticamente à outra. Então é uma condicional. Se você confessa, Deus lhe perdoa. Se for uma confissão genuína, sincera, autêntica, verdadeira, Deus lhe perdoará. Também se não for, Ele não vai perdoar. E se você nem confessar, aí pronto, existe é que você vai carregar continuamente o peso da sua culpa. Olha só o que ele fala um pouco mais adiante, no capítulo 2, está aí na sequência, versículo 1 e 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Quem é esse? Ele é a propiciação, aquele que nos cobre pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, confie no sangue de Cristo, confie no sangue imaculado do Salvador. Ele lhe lava, e como diz os salmos e hinos, lhe deixa mais alvo que a neve. Mas já pensou ser mais alvo que a neve? Então, somente o sangue de Jesus, o sangue carmesim do nosso Senhor, do nosso Salvador, ele faz isso, ele produz isso em nossa alma. E veja que no versículo 5, foi o que Davi fez, lá no Salmo 32. Olha só, você observa esse ensinamento de João, lá na sua carta, e aí você vê que 3.000 anos antes, foi o que Davi fez. Olha só, versículo 5, ele estava com o peso do pecado, com o peso da culpa sobre si. Olha só o que ele faz. Olha só o que ele faz. Confessei-te o meu pecado, veja, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, veja, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja que ao ir a Deus, confessando o seu perdão, ele saiu da presença de Deus com o seu perdão. Porque não tem como não ser diferente não, meus irmãos. Se você for sincero, verdadeiro, genuíno, está consciente ali daquilo que você fez, do que você não fez, do que você praticou, e aí você derrama o seu coração diante de Deus. Como a gente viu, ele é misericordioso, benigno, ele é misericordioso, longânimo e assaz benigno. Ele vai perdoar, porque ele enviou o seu Filho chamando como propiciação pelos nossos pecados. Então faça isso. Em primeiro lugar, considere os sofrimentos que os pecados geram. Em segundo lugar, confesse os seus pecados, e aí você vai se livrar do sentimento de culpa. Mas só isso? Não. Tem mais duas atitudes aqui que a gente deve tomar, para que assim a gente não possa carregar a culpa sobre os nossos ombros. Em terceiro lugar, alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Veja, todo o problema do pecado e a culpa que o pecado gera na alma, gera no corpo, é fruto de quê? Da nossa insubmissão ao governo soberano de Deus, ao governo soberano do Senhor em relação às nossas vidas. Então, o que é que a gente deve fazer no sentido positivo para evitar isso? Se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da palavra do Senhor, para que assim a gente feche oportunidades nas quais a gente venha cair em relação ao pecado. Então, a palavra de Deus, ela tem essa finalidade santificadora em relação às nossas vidas. Quanto mais você se alimenta dela, quanto mais guarda a palavra de Deus no seu coração, mais você fica municiado a resistir à tentação, consequentemente a não pecar, e aí você fica livre de situações em que você possa sentir a culpa no seu coração. Olha só o que Davi fala no versículo 8, Salmo 32, versículo 8. É interessante que você vê todos esses passos aonde? No Salmo 32. Por isso eu falei no início que o Salmo serviria também de base para o nosso estudo. Então veja, Deus falando para nós, Deus falando a Davi. Olha só, Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Veja, e sob as minhas vistas te darei conselho. Onde é que a gente encontra o conselho de Deus? Na palavra.
Como é que a gente segue no caminho do Senhor? Através do ensinamento que Ele nos dá na sua palavra. Então, a palavra, meus irmãos, ela tem esse recurso também de nos preservar de errar. Estão lembrados do texto que a gente citou na aula da semana passada, que era combatendo a tentação? Eita, agora eu fui longe, hein? Lembrar do texto que a gente citou na apresentação da escola dominical semana passada. Será que eu fui longe demais? Quem aqui se lembra? Texto bem conhecido. Foi qual? Versículo 11, não foi isso mesmo? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar. Está vendo aí? Então a Bíblia tem esse efeito terapêutico em relação à nossa vida. É um antídoto para que a gente assim não... É a nossa vacina espiritual para que a gente não venha pecar. Então, se alimente e se alimente da palavra de Deus. Não perca a sequência. Considere o sofrimento que o pecado traz, por causa da culpa. Confesse seus pecados a Deus para que você não venha ficar culpado. Alimente-se da palavra de Deus para que você não venha cair em pecado e ficar culpado. E em quarto lugar, alegre-se em Deus. Em quarto lugar, alegre-se em Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente peca ao longo da nossa existência aqui na terra porque nós acreditamos na mentira do pecado. Nós pecamos porque nós acreditamos na mentira do pecado. O que é que o pecado promete? Alegria, satisfação, paz, tudo de bom. Mas o que é que ele oferece? Juízo de Deus. É uma enganação só. É por isso que a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira, porque ele nos tenta a pecar, fazendo justamente esses oferecimentos. Veja no caso de Adão e Eva. Você vai ser conhecedor como Deus do bem e do mal. E o que foi que eles conheceram? A consciência culpada do pecado. Tanto é que se esconder da presença de Deus. Então as coisas são sempre assim. Quando a tentação vem, ela não vem travestida de coisa ruim para que você possa criar uma certa repugnância em relação a ela. Não, ela vem de maneira muito atrativa, ela vem de maneira muito persuasiva, ela vem de maneira muito bonita para que possa enredar e lhe enganar. Mas no final, a tentação vai mostrar a sua verdadeira face. O pecado vai mostrar a sua verdadeira face. E não vão ser bons, não vão ser bons. Então, o que é que nós temos necessidade em relação a isso? Por causa disso, de buscar a nossa alegria, de buscar a nossa satisfação, de buscar o nosso contentamento em Deus, porque, falando de maneira bem direta mesmo, quando você está alegre no Senhor, irmãos e irmãs, você peca menos. Quando você está satisfeito no Senhor, você peca menos, porque a sua satisfação, a sua alegria, aquilo que traz deleite, aquilo que traz prazer à sua alma, já estão em Deus. Você não vai procurar fora dele. E já tem um ditado popular, né, que a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Infelizmente tem isso, né? A gente acaba sendo atraído por essas coisas. Mas aí quando você está com o seu coração centrado em Deus, quando você está satisfeito no Senhor, você não vai dar muita trela às tentações que sobrevierem à sua vida. Veja o que Davi fala em relação a isso aí. Mais uma vez, Salmo 32, versículo 11. Olha só a ordem que ele nos dá. Olha só a instrução que ele nos dá aqui, fechando o Salmo. Salmo 32, versículo 11. Salmo 32, versículo 11. Olha só o que Davi diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Busque a alegria no Deus, busque a alegria no Senhor, satisfaça no Senhor, que aí você não vai cair nas tentações que lhe levam a pecar, a se distanciar de Deus, a criar um bloqueio entre você e Deus, porque a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados, meus irmãos. A única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Você pega aquela lista que Paulo fala lá em Romanos 8, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Agora o pecado separa. O pecado separa, que Isaías fala acerca disso, entendeu? Então, procure a Deus, satisfaça no Senhor, que aí você não vai dar ouvidos às tentações, não vai cair no pecado, não vai sentir culpa e vai se manter de maneira íntegra, espiritualmente falando. Então, quais são os 4 passos que nós devemos dar para que a gente não venha carregar o sentimento de culpa? Primeiro deles, atentem para o sofrimento que o pecado traz, e ele vai trazer. Em segundo lugar,
confesse os seus pecados, todos eles, porque Deus, Ele está pronto para nos perdoar. Em terceiro lugar, se alimente da palavra de Deus, fechando assim o seu coração. E vá um pouco mais adiante ainda, se alegre em Deus, para que assim você não venha cair nas ciladas da tentação e consequentemente do pecado. Fechando, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa aula na manhã de hoje, e eu quero fechar com uma pergunta, que você responda para você mesmo. Você responda para você mesmo. Meu irmão, minha irmã, você carrega algum sentimento de culpa na sua alma? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Não se cale. Confesse. Confesse a culpa a Deus, confesse a culpa ao Senhor. Não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você deixou de fazer, não se importe com aquilo que as pessoas estarão pensando acerca de você, porque a gente acaba vendo que isso acaba sendo uma outra causa também, né? De você carregar sentimento de culpa, é o medo dos homens. Não, o que você fez está feito. O que você fez está feito. Por mais que as pessoas falem, passem em rosto, Deus já lhe perdoou, acabou. Siga em frente, siga adiante. Então, em Cristo nós temos um advogado no céu, e como diz o livro aos Hebreus, está à direita de Deus, que Ele intercede continuamente por nós. Esse advogado nos justifica de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer transgressão. Esse advogado não deixa uma acusação sequer, mas nenhuma acusação mesmo recair sobre nós, porque Ele derramou o seu sangue para poder nos purificar de todos os nossos pecados. E quem é esse advogado? É Jesus Cristo, o justo. Olha só o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 33. Pega essa palavra, pega essa verdade, guarda no seu coração, trata os seus pecados, livre-se do sentimento da culpa e viva para a glória de Deus. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo 33. Olha só o que ele diz aqui, ó, coisa maravilhosa. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Está justificado. É como Paulo fala um pouco antes, né? Lá em Romanos 5:1, que justificados, pois, pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é a realidade na nossa vida. Agora faça isso. Trate seu pecado com Deus. Receba o seu perdão dele. Haja pela fé e livre-se do peso da culpa, para que você possa viver livre e desimpedido para a glória de Deus, fazendo a sua vontade, procurando realizar a sua obra e vivendo acima de tudo para a glória do seu nome. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que esse Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra e aplique essas verdades em nossos corações. Amém.